Glória a Deus. Então, mais uma vez aqui, meus amigos, para dar continuidade a um texto, a um tema a qual nós estamos ministrando, a falar do caráter de um líder cristão. Querido, nós encerramos ontem com um texto em 1 Timóteo, capítulo 6, e o verso 10, que lemos assim: 1 Timóteo, capítulo 6 e o verso 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Em nossa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Como eu falei, terminamos o texto, estamos partindo para a segunda parte do tema O Caráter de um Líder Cristão. E nós começamos a ler em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 em diante. Esta é uma palavra fiel. Se alguém desejar o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos com sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Querido, lemos esse texto profundo, a palavra de Deus, e a gente pegou mais no detalhe, se aprofundou mais no detalhe, falando sobre a riqueza no primeiro tema, na primeira ministração. O apego ao dinheiro, querido, o apego à avareza é complicado. Muitos estão se perdendo por causa do amor ao dinheiro. Homens a qual Deus tinha um projeto, ainda tem, está vivo, um projeto lindo, e estão mudando, estão perdendo o foco por causa de dinheiro, querido. E muitos que perderam o foco por causa de dinheiro se perderam e entraram em própria cilada, querido, e entraram em muitas concupiscências. Se a gente analisar o verso de 1 Timóteo capítulo 6, diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge aos homens na perdição e ruína. Querido, não é ruim o ser humano desejar ser rico. Quem é que não quer viver bem? Eu vou pegar algo aqui que eu vou querer viver sofrendo pela vida inteira, por muito. Não, ninguém quer isso. Ninguém quer viver sofrendo. Não, querido, eu também não almejo. Queria eu poder usufruir do bom e do melhor, tempo fora de tempo, constante tempo eterno. Usufruir do melhor, perfeito e melhor, só na glória, querido. Mas aqui na terra, usufruir do que é o de melhor, né? As melhores coisas, isso, aquilo, todo mundo almeja, querido. Todos, se não tem um que almeja, amém, né? Por ele, gostaria de almejar também. Mas, querido, o interessante que aqui a Bíblia Sagrada nos ensina, mas o que querem ser ricos caem em tentações, em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. A gente traz até pelo mundo da política, que muitos ali estão perdendo o foco, muitos ali perderam o foco, um dinheiro que era para cuidar da noiva, do cordeiro, um dinheiro que era para cuidar
da nação, um dinheiro que era para cuidar dos pobres, um dinheiro que era para cuidar do povo, e muitos perderam o foco, querido, por causa da política, por causa do dinheiro, a qual não é pouco, é muito dinheiro, e caem em laços, caem em tentações, querido. O final destes serão terríveis, se não voltarem, se não retroceder, reconhecer que o verso 10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E, querido, é interessante que ele não fala meio termo, é toda espécie de males, querido. Aquele que tem um amor ou um apego ao dinheiro, querido, aquele que se aprofunda mais no dinheiro, querido, é a espécie, e muitos até mentem, muitos até contam história. Falou sobre o dinheiro, perde o foco verdadeiramente. A avareza é terrível, querido. Eu queria finalizar esse primeiro texto, essa primeira parte, para que a gente possa observar o amor ao dinheiro, querido. Muitos estão se corrompendo. Muitos que são líderes, infelizmente, da igreja, da noiva do Cordeiro, estão se corrompendo por apego, por amor ao dinheiro, querido. Cuidado, porque Jesus, ele nos alerta para que nós possamos nos policiar, para que nós possamos ter mais amor ao reino, ao Senhor, e mais amor às almas, querido. Mas muitos estão com mais amor ao dinheiro e esquecendo de cuidar da noiva, de cuidar do povo, de fazer o que a Bíblia Sagrada nos ensina. E, querido, dando continuidade, hoje a gente vai ministrar sobre o dado da bebida ou o vinho, que era assim como Paulo falava para Timóteo, e no capítulo 6 do verso 3 diz assim, no capítulo 3 de 1 Timóteo e o verso 3 diz assim: não dado a vinho, não dado a vinho. Aqueles que almejam o episcopado, texto com a qual nós lemos, vou começar do verso 2, que diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, querido, não dado ao vinho. Como eu falei, muitos, quando eu falei no primeiro tema, muitos tinham um certo costume de ficar bebendo seu vinhozinho, querido. Chegar a período, nesse período aqui mesmo que Paulo vai ministrar, nesse período lá atrás, que era a igreja pastorais, homens que vieram na terra, que tinha certa liderança, que tinha certo poder, e acontecia muitas orgias, período de Nero, período do rei Agripas, período dos imperadores ali, terrível, querido, Constantino, e era um período e teve muitas perseguições, os homens faziam o que bem entender. Muitos líderes, quando estava se iniciando a igreja do Senhor, a igreja se iniciou a descida, né, em Atos do Espírito Santo, mas o templo, aquele negócio todo, as construções e tal, e teve um período até na Grécia, ele que era terrível. Muitos homens tinham certo costumes de até bebia, outros espancadores, outros não tinham uma só mulher, fazia o que bem entendia. E de repente Paulo escrever a carta, né, para Timóteo, que é interessante se a gente observar Paulo dando um ensinamento que é epístolas pastorais. Muitos, agora trazendo para o dia de hoje, muitos dos pastores acham que beber um vinhozinho tem até um certo conhecimento, querido. Fala, não, é bom para o coração, beber um pouquinho vai me deixar alegre, não vai me fazer mal. Eu acho problema nenhum, se engana, porque a Bíblia Sagrada ela nos ensina, querido,
Dizem que não faz problema, mas sim, faz problema sim, porque a Bíblia diz fugir da aparência do mal, querido. E o servo ou serva do Senhor está ali, principalmente um líder. Se ele começar a beber um pouquinho e se atropelar nas palavras, mas qual é a imagem que ele vai dar aos seus, vamos dizer assim, discípulos, né? Que estão a aprender da parte dele? Que referência ele vai dar? Aquele detalhe. Não tem a pessoa que é um servo, é um líder, que é o mesmo episcopado, que está ali buscando, batalhando, querido, ele tem que ser diferente. O próprio Senhor, ele quando levanta alguém, ele exige, ou até assim melhor dizer, fala que o caminho é isso aqui, faça isso aqui, vem por aqui, e não fique aqui. E muitos ainda ficam, se bebe o tempo todo e fala que está indo bem, outros bebem isso escondido. Querido, não é legal. Quantas lideranças a gente já ouviu várias vezes escândalos a dizer de líderes que estavam aí bem, isso, aquilo. Não, querido, não estou dizendo pela queda, não. O Senhor Jesus, ele levanta de novo. O detalhe é aqueles que estão se aprofundando, dando continuidade e acha que está tudo bem. Não está, querido. Não está, principalmente vindo de um líder que tem que ser provado e aprovado para exercer o cargo pastoral, de bispo, de diácono, assim qual o for, querido, para que não venha escândalo na noiva do Cordeiro. A Bíblia diz em Tito, capítulo 1 e o verso 7, diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. E o verso 8 diz: mais dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto a admonestar com a sã doutrina, como convencer os contradizentes. Como vai convencer se está chapado, na expressão da palavra? Doidão. Qual testemunho que vai dar como referência? Outros, como falaram, chega um período de festividade, querido, que perde o foco totalmente. Chega um período que está ali, né, curtindo uma festividade, o encargo de organizar a igreja do Senhor já não tem mais. E se a gente analisar no livro, em Tito, era interessante que era para organizar a igreja de Creta e reprimir os falsos doutores, querido. Tinha que ir lá, o homem, quer dizer, o Tito, jovem, aquele negócio todo, Timóteo, que é as cartas pastorais, para ensinar e dizer sobre os falsos doutores, que ensinavam muitas coisas e não vivia. Eu me lembro da época de Jesus, quando Jesus observava os fariseus começavam a dizer algo. Imagine Jesus manuseando a cabeça, observar. E o que eles estão dizendo, ó, perfeito. Pegue o que eles dizem, mas quando eles começam a andar e praticar o que eles estão praticando, não faça isso, querido. Aqui é interessante, eu acredito que os homens nem praticar, nem falavam até as coisas errôneas. Muitos eram espancadores, até acredito porque eles muitos conheciam a lei, conheciam os mandamentos, sabia dos manuscritos, a Torá, e vivia de uma maneira totalmente diferente. Se contra hoje a nação a qual nós vivemos, querido, escândalos. Querido, o negócio está se aprofundando cada vez mais. Estão permitindo muitas coisas dentro da casa do Senhor, querido. Estão permitindo, estão liberando muitas coisas para querer trazer o povo de fora. Não, querido, não há problema nenhum em trazer o povo e salvar para a glória de Cristo. Quem salva é Cristo, quem traz é Cristo, quem liberta é Cristo. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, mas
trazer, querer se tornar um mundo, não, querido, o costume do mundo entrar para dentro da igreja, tem que ver isso aí, querido, e detalhe, muitos estão arrumando atalhos, querido, uma sabedoria, Paulo diz, eu me fiz de tolo, para ganhar o solo, mas muito que arrumar atalho, isso, aquilo, tal, e muitos até sujar a casa do Senhor para querer fazer isso, aquilo, não, querido. Principalmente um líder que está ali na direção, na frente, onde muitos estão se corrompendo, onde muitos por causa de dinheiro, outros por causa de bebida, está ferindo a noiva do Cordeiro, querida. O caráter de um líder, querido, tem que ser impecável, principalmente da noiva do Senhor, da noiva, querido, aqueles que falharam, retroceda. Retroceda, volte, não, Senhor, eu falhei aqui, eu caí aqui, me ajude. O Senhor Jesus tinha que Davi caiu, pagaram o preço, pagou, mas ficou ali, o reinado continuou, querido, e Deus o abençoou. Funciona dessa forma. Agora não adianta falar que está feito e continuar, querido, há uma batalha terrível em nossas mentes. Mas depende de nós, se nós almejamos o céu, buscamos o céu, caminhamos para ir para o céu, fitando Cristo, olhando para Cristo, andando com Cristo, querido, tem que retroceder, tem que voltar, para que a noiva vai bem. A Bíblia diz, se muito é dado, muito vai ser cobrado. Interessante que o próprio Senhor Jesus, ele disse, ele falou, querido, nem melhor que ele tivesse ouvido falar no meu nome, querido, de detalhe, quem, o meio, o episcopado, quem está de frente, quem está de frente, que ele tem um certo conhecimento, sabe do que está a dizer. Outros até entendam, há um tempo, há uma ignorância, mas Deus, ele não leva em consideração um tempo de ignorância, principalmente nós que temos a bússola, a Bíblia, temos que aprender pela palavra de Deus e passar, querido, pelo povo. Hoje está mudando tudo. É interessante que a Bíblia diz no livro de Levítico, querido, gosto muito de voltar no Antigo Testamento, principalmente se for falar sobre a liderança que Deus tinha levantado, Arão e seus filhos, para ser ali um sacerdote, para estar ali dentro do templo, cuidando isso, daquilo. É interessante que, falando da bebida, no livro de Levítico, capítulo 10, querido, e o verso 9 diz assim: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Querido, é interessante que muitos pegam aqui esse texto e isolam e diz que não serve mais, não há cabimento mais. Querida, a Bíblia é de ponta a ponta, ela vale do mesmo jeito, no Antigo como no Novo. Era direcionada a um povo? Amém. Mas Jesus, ele vem aqui, eu não vim para mudar, vim para cumpri-la. Eu vim para cumpri-la. E quando Jesus diz os 10 mandamentos, ele resume. Quando Jesus, ele vinha ensinar, ele resume. Agora, claro, a lei estamos pela graça. Mas quando se fala de uma liderança, parece que eu estou a observar Paulo dizer, nas expressões é que o Eterno dizer. E interessante que o versículo 7 diz assim: não saireis da porta da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Interessante, querido, que lá Deus tinha separado o povo, está sobre vós o azeite. Vamos dar uma conjecturação: o azeite da unção, ou o derramamento da unção, né, querido? Os homens tinham que viver separados. Quem entrava ali dentro do tabernáculo, aquele negócio todo, quem entrava para assim adorar o Senhor, não podia entrar qualquer um, querido. Não podia estar qualquer um lá dentro. Deus, ele separava certos homens, sacerdotes, tribo de Levi, né, os levitas, e eram os homens que entravam ali. Não poderia entrar qualquer um. Hoje eu glorifico a Deus que o Senhor Jesus, quando ele veio à terra, ele rasgou o véu de alto a baixo. Nisso nós temos acesso. Nós podemos chegar no púlpito. Querido, mas não muda muita coisa. Querido, é terrível, mas o que eu vou falar, muitos acham que hoje, por nós estamos vivendo pela graça, achamos que podem tudo, querida, mais rigorosa.
A graça ela é mais rigorosa, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele está conosco, nos ajudando. Então não podemos, querido, eu repito, não podemos se aprofundar e continuar e permanecer no erro, só se nós queremos, porque ele nos ajuda, querido. Outra hora tinha um sacerdote que ouvia do povo, falava com Deus. O sacerdote estava lá, falava isso, tal, faça isso, traz o sacrifício, traz o animal puro ali, perfeito. Quando eu digo puro, né, sem mancha, um animal bonito, para que possa fazer expiação pelos seus pecados, para que possa purificar os seus pecados, querido. Há um sacrifício do povo, isso, aquilo. O profeta ouvia de Deus e levava para o povo. É interessante que o Senhor falou, e falou o Senhor a Arão dizendo, é interessante que, e falou o Senhor a Arão dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Querido, é interessante que Arão, Deus tinha separado para ser ali, né? Um sumo ou um sacerdote, querido. Vou dizer um sacerdote. Deus tinha separado. Interessante que separou ele e os filhos, querido, para que pudesse dar continuidade. Aí eu pergunto, um líder, hoje, nos dias de hoje, que não tem seus filhos do lado, querido, quem é que vai dar continuidade? Quem é que vai dar prosseguimento? Porque os filhos têm que estar ali. Se um líder não consegue cuidar nem da sua própria casa, vai cuidar da noiva do cordeiro. Se um líder que vive se embriagando, não, tá tudo bem, beba um pouquinho para não perder o foco. O médico falou que é para alegrar o coração, isso, aquilo, tal. Interessante que diz aqui, ó, vinho ou bebida forte. Querido, vinho, o verdadeiro suco de uva, se ele for fermentado, vai fazer um efeito, querido. Aí, ou bebida forte. Vou trazer para os dias de hoje, cachaça, cerveja. Querida, e os homens estão indo. Aí de repente chega lá, escovou o dente, né? Botou um confeito na boca e começa a ministrar. Tem o conhecimento e o povo e a noiva do cordeiro. Meu Deus, é movido a unção. Querida, a unção é diferente. A unção é vida cotidiana da retidão diante de Deus, caminhando, buscando, perseverando. E nós analisamos esse texto de Levítico, querido. A lei, o livro de Levítico aí, que é profundo, o livro do Pentateuco, onde Deus ensinara ao povo, onde Deus estava libertando o povo. A Bíblia diz em Êxodo, Deus libertando o povo, o período da libertação do povo, e dando continuidade no livro de Levítico, as leis, querido. E o Senhor abençoando o povo, fazendo separação e trazendo os homens, levantando para cuidar, querido, profundo. E Deus a falara, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, querido. Líderes, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Aí eu pergunto, dando continuidade, aí o povo fala, não, é só lá, querido. Se o Senhor deu continuidade, querido, se a Bíblia diz que os meus ouvem e me obedecem, querido, você faz parte do rebanho, faz parte da noiva. Sabemos que Deus deu continuidade e multiplicou na terra? Não, era destinado para um período de um povo, Israel, os hebreus, sabemos, mas Deus deu continuidade. Mudou? Não mudou, porque Paulo diz aqui, querido, o que nós estaremos em 1 Timóteo, querido, não dado a vinho. Líderes, que muitos no período a qual Paulo falara para Timóteo ou para Tito, que é as cartas pastorais, muitos estavam ali sendo falsos doutores, falsos mestres, ensinando, corrompendo a noiva do cordeiro a caminhar por caminhos errôneos. Vemos hoje, observamos os queridos, muitas coisas estão entrando, se aprofundando dentro da casa do Senhor. É tempo de retroceder, é tempo de voltar, porque Deus ele busca os verdadeiros adoradores que estão na terra, querido. Deus ele busca aquele povo, querido, analisar sobre o rei. No livro de Provérbios, querido, livro de Provérbios, capítulo 31, Provérbios 31, profundo demais. Provérbios 31, a palavra de Agur. Provérbios 31, o verso 4, não é próprio do rei
Ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho. Querido, reis, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebidas fortes, para que não bebam, se esqueça do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho ao amargoso de espírito. Querido, ele está dizendo, não é apto dos reis. Os reis, eles têm que andar sóbrio. Os príncipes têm que andar sóbrio, para que não venha, querido, se o homem ali, vou conjecturar, ele tinha um certo poder, ele tinha um certo equilíbrio, e nisso ele estava regendo um povo, o rei, querido. E de repente do rei havia os príncipes. Quantas histórias já ouvimos de reis que bebiam, perderam o foco. Conhecemos no período de Daniel, que ali bebeu com taças ou coisas que eram guardadas do Senhor, utensílios, tesouros, a qual Deus permitia. Interessante, querido, que Deus permitira que Nabucodonosor levasse os utensílios, mas Nabucodonosor deixou lá, guardadinho. E o Reinaldo deu consequência, deu continuidade, não vacilou outro, mas ali ele não tocou. De repente veio uma, e de repente começou a beber com aqueles os utensílios, querido. E o rei fazia muita coisa. Nas festividades do rei, ali não era só a bebida, acontecia uma certa orgia, acontecia certos negócios, certas prostituições. Imagine de frente, querida, era só os utensílios. Mudou alguma coisa? Era só as taças, vamos dar um exemplo, os talheres, os pratos, claro, de ouro, né? Os negócios separados, era separado. Disso fizeram o que fizeram. De repente Deus, ele endoidou pelas escritas na parede, o rei endoidou que estava escrito, porque Deus, né, foi lá escrever, lá os anjos, isso aqui, Deus escreveu na parede. De repente Daniel vai lá e dá um decreto, vindo do rei dos reis, que é o Senhor dos senhores, e vai lá e fala, ó, querido, seu reinado acabou. Você mexeu aonde não era para mexer, você tocou aonde não era para tocar. Aí eu pergunto, mudou, querido? Principalmente se um lugar é consagrado ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso. Quando Deus, ele vem e fala, aqui eu, o Senhor, coloco a mão, eu, o Senhor, estou. E muitos se inflamar, se corromper, fazer coisas que não é do agrado do Eterno, querido. Né? Não, querido. Se está alguma coisa errada, eu tenho certeza que não é com Deus. Se tem alguma coisa errada, é com homens que perderam foco por amor ao dinheiro, homens que perderam foco por amor à farra, homens que perderam foco por um copo de vinho. Eles dão continuidade, e ai de quem continua a sua bebedice até o outro dia, querido. E os reis, eles tinham um certo poder. Muitos, quando bebê, querido, muitos, quando querem cometer um ato, um crime bárbaro, uma atitude, muitos não iam sóbrio. Ele já estava maquinando, já estava pensando em fazer. E a Bíblia diz, ai de quem se apressa em correr para fazer o mal. Ele já estava com o pensamento de que, imagine, bebeu, deu continuidade ao erro. E detalhe, que aqui fala, para que os príncipes também não dêem continuidade. A Bíblia diz, e o bom que a Bíblia nos ensina ou instrua o teu filho no caminho que deva andar, para que ele chegue a um certo período. Não se imagine um rei puro, sereno, andando correto, instruindo o povo correto e não dando a bebida forte. Está ali ensina, tem, mas não é para a gente. E muitos até dizem, mas é rei, ele pode. Querido rei, se não tiver pacto com o Eterno, querido, ele sabe que não deveria ficar ali embriagado, mas outra hora deveria, poderia, por causa do período de festividade. Quem é noiva do Cordeiro sabe que não deve permanecer, trazendo para os dias de hoje
trazendo para os dias de hoje, querido. Paulo dizer ali, Novo Testamento, querido, ao povo, cartas pastorais, a Timóteo, a Tito, ó, existe no meio de vós aí, ó, lobos, transfigurando-se em ovelha, estão aí, no meio de vós, corrompendo o povo, ensina, instrua. Não deixe esses que estão com amor ao dinheiro, dando a vinho e dando continuidade até o outro dia, escondido, querido, é profundo, é forte, mas é a palavra de Deus, querido. O caráter de um líder cristão. Temos que analisar, temos que observar, querido. Observe as escrituras sagradas. Prego hoje, pela misericórdia, nesse tema, nesse texto, falando do líder, querido. Falando de um líder espiritual, aquele que leva, rege, aquele que está levando a noiva do Cordeiro, querido. Aquele que foi derramado a unção, querido. A unção derramada, ela não volta mais, não tem como tirar. Mas muito é dado, muito vai ser cobrado. Observe, analise, querido. Jesus, ele te ama. Muitos pegam a palavra de Deus como afronta, porque não querem retroceder, querido. O Espírito Santo de Deus sabe quem está andando em declínio errante e alerta. O Espírito Santo de Deus sabe, te alerta, me alerta. Querido, bom é quando a gente ouve a palavra de Deus, não, verdadeiramente. É Bíblia, querido. A palavra de Deus está a dizer. Muitos estão aí se corrompendo por causa do dinheiro. Outros estão se corrompendo por causa de bebida. E isso eu nem cheguei nos textos, querido, que fala que convém que o bispo seja irrepreensível, ou marido de uma só mulher. Não cheguei ainda no texto. Vigilante, sóbrio, honesto. Querido, é profundo. Que seja honesto. Querido, a gente vai dar continuidade a esse tema. Que o Senhor Jesus possa te abençoar neste dia poderosamente. Pratique, mastigue a palavra de Deus. Ele nos ensina, nos exorta. Ele não quer perder ninguém, querido. A escolha é minha e é sua. Caiba a nós analisar se estamos indo bem ou indo errôneo diante da presença do Eterno, do Senhor, Deus, que nos escolheu e nos separou, querido. Eu não digo aqueles que não têm conhecimento profundo, mas Deus alerta. Porque Deus sempre usa alguém. E Deus alerta. Agora, muitos se atropelam nas letras e acham que isso, não, naquele período, né, eu podia fazer isso, até levanta o dedinho para beber a taça. Não pode. Infelizmente ou felizmente, não pode. Palavra de Deus, querido. Jesus, ele te ama e não quer perder a ninguém. Caiba a nós reconhecer que onde nós estamos pisando, ou onde nós estamos andando, se verdadeiramente nós estamos fitos em Deus, ou se verdadeiramente nós não estamos fitos no Senhor Deus. Querido, que o Senhor Jesus possa te abençoar neste dia, que o Senhor Jesus venha a te alertar e que você venha praticar, caminhar, viver, andar, desejar, interpretar a palavra de Deus em ti. Que Deus possa te abençoar neste dia poderosamente.